Nosso grupo ficou com o tema procedimentos básicos em montagem de sala cirúrgica e nós optamos por falar um pouquinho sobre como é a montagem de uma sala de uma cesárea, né? A gente achou melhor escolher uma cirurgia, um tipo de cirurgia para ficar mais fácil, né? Levando em consideração que quando a gente fala de montagem de sala, a gente tem que levar em consideração não só a montagem propriamente dita, mas desde o paciente, do preparo do paciente até a desmontagem dessa sala. Então, eu vou virar aqui de vez em quando a câmera para mostrar um pouquinho os slides, porque a minha parte vai ser sobre os instrumentais, né? Quais são as peças, as pinças que são usadas numa cesárea, ok? Vamos lá, como eu já comecei a falar, né, levando em consideração quando se fala, né, em cirurgia, né, em sala cirúrgica, a gente tem que pensar não só no preparo da sala em si, no preparo propriamente dito, mas de um preparo que vai desde o paciente, do preparo do paciente até o final da cirurgia, né? Porque não é só porque a cirurgia acaba que a gente tem que virar as costas e sair, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre os instrumentais utilizados na cesárea, né? Aqui, professora, só para mostrar, eu fiz só um esboço da minha parte para filmar, mas depois vai ser reorganizado esse slide, tá? Aqui tá bem basicão mesmo, é só para eu gravar a minha parte a tempo. Inicialmente, a função do instrumentador cirúrgico fazer esse preparo, né, do material da cirurgia. Então, normalmente uma equipe de cirurgia, ela tem um instrumentador ou mais, e aí essa pessoa vai chegar no centro cirúrgico, né, no local, no hospital, e vai ir até o CME, ou o circulante ou o pessoal do CME traz essa caixa já sabendo que vai ter essa cirurgia. Vai trazer essa caixa já montada, devidamente esterilizada, né? Como a gente pode ver aqui, é uma caixa estéril com um campo, né? O campo, quando se fala em campo em cirurgia, campo é pano, né? E na parte de dentro desse campo aqui, ele tá estéreo. A parte de fora não tá mais porque foi tocado e manuseado por diversas pessoas, que tira do CME e vai transportar até a sala correta. Então aqui, por dentro, essa imagem, obviamente, o rapaz estava explicando, mas quando o instrumentador vai montar, ele tem que pegar pelas pontinhas, né, aqui as 4 pontas do campo, então ele pega pelas pontinhas, abre isso, deixa tudo exposto, monta numa mesa de maio, numa mesa auxiliar ou na mesa principal, né, e deixa tudo pronto, se escova, se paramenta, coloca capote, luva estéreo, touca, luva, né, enfim, e aí está pronto para atuar na cirurgia junto com a equipe. Então aqui a gente tem uma caixa com, né, como eu já falei, tá fechada, normalmente ela vem aqui com uma etiqueta dizendo a data, da data que foi esterilizada, a caixa de cesárea, né? E o que o instrumentador tem que fazer? Ele tem que retirar essa etiqueta, entregar para o circulante de sala, que vai anexar isso no prontuário do paciente. Todo e qualquer medicamento, procedimento, etiqueta de esterilização que for usada para aquela paciente, no caso de uma cesárea, tem que ser anexada no prontuário. Tudo que for feito tem que ser ali feito direitinho para a segurança do hospital e também do paciente, para que saiba que tudo aquilo ali foi feito com devido cuidado. A famosa pinça Kelly. A pinça Kelly, na verdade, ela é utilizada para apreensão dos tecidos, né? É considerada uma pinça hemostática, né? Que controla o sangramento, o pinçamento de um vaso para que não haja
sangramento, atrapalhando a visão do cirurgião para acessar aquela estrutura. E temos na pinça Kelly reta, ela é utilizada para reparo. O que seria isso? Do fio de sutura, da preensão, também é utilizada para preensão de compressa na cavidade abdominal, né? Então, o que quer dizer isso? Às vezes, na literatura, ela vem escrita como uma pinça hemostática, mas de acordo com as necessidades do cirurgião e da equipe, ele pode simplesmente usar a pinça reta para fazer preensão da compressa na cavidade abdominal e deixar ela penduradinha assim no abdômen, né? Põe a compressa lá dentro, trava ela assim e deixa ela penduradinha, deixando aquela compressa contendo o excesso de sangue para ajudar. Então, não necessariamente ela vai, por exemplo, pinçar um vaso. O cirurgião pode utilizar ela para essa outra finalidade também. Vai muito de acordo com a necessidade da equipe. Aqui a gente tem a pinça kosher curva e kosher reta, né? Também são pinças de preensão, né? Tanto prende o tecido para ser melhor tracionado, para que ele possa, por exemplo, dar uma sutura ou acessar aquela região, quanto quando ele precisa de algo mais firme, né? A diferença dessa para a pinça, para as outras pinças, como a gente pode ver aqui, ó, tem um dentinho, né? Então, tanto na reta quanto na curva, a gente vê aqui um dentinho, por isso que ela tem uma preensão mais firme. Aqui a gente tem outras pinças chamadas pinças Alice e abacaus, também conhecida como pinça de campo, né? A pinça Alice aqui eu dei um destaque, que ela tem é conhecida também como a pinça que tem as garras, né? A mãozinha, dentinhos, né? Enfim, na borda, né? Aqui é ela inteira, aqui é só um zoom. E fazer suturas também. E aqui nós temos a pinça abacaus, né? Como eu falei, ou pinça de campo, também é conhecida, que é o quê? Serve para prender o campo, né? No caso de uma cesariana ou outras cirurgias, quando sobe aquele pano, né? Que fica na frente, né? A grávida não vê a cirurgia propriamente dita, né? Quando não fica vendo a barriga abrindo, né? Então, prende o campo nas hastes laterais com essa pinçazinha aqui, que é a abacaus. E ela também é utilizada pelos ortopedistas, cirurgiões ortopédicos, para redução de fratura de patela ou olecrano, né? Então, quando eu falo que na literatura ela vem descrita para prender campo, mas se for na necessidade, ela também é usada, no caso de ortopedia, para fratura de patela ou olecrano, para redução dessa fratura. Aqui nós temos outra pinça, que é a Craile curva e a reta, né? A maioria delas tem sua apresentação curva e reta. A Craile curva é conhecida como longuete também, porque a função dela também é de fazer hemostasia, um tecido mais longo, ou uma preensão mais firme, né? Por ela ser um pouquinho mais longa. Essa hemostasia, um tecido mais longo, é quando, por exemplo, o médico quer pegar um tecido maior, né? Vou dar um exemplo aqui. Ele quer pegar, aqui é o tecido, ele quer conter aquele sangue, né? Aquela que tá ali, aí ele pega, aqui meus dedos são a pinça Craile. E aí ele contém aqui e consegue fazer hemostasia, ou através da cauterização, né? Enfim, da forma como ele achar melhor. Temos aí o porta-agulhas, e aí tem dois modelos de porta-agulha, que é o de Mayo-Edgar, né? Que o Mayo-Edgar, ele lembra uma pinça também, né? Formatinho de tesoura, mas na cirurgia a gente chama de pinça, né? Com esse destaque que aqui tem um espaço para colocar a agulha, que vem na ponta do fio de sutura, né? E aqui é outro porta-agulhas que também é bem encontrado, que chama Mathieu,
ou Mathieu, né? Não sei exatamente como que se fala, que lembra um alicate, mas é a mesma coisa. Ambos vão permitir que o cirurgião faça esse tipo de movimento para a sutura. Aqui nós temos também as pinças, tanto a pinça anatômica, que é conhecida como dente de rato, e a pinça anatômica reta. A diferença é o dentinho novamente aparecendo aqui, tá? E essa daqui não tem o dente. O reta é por isso, o termo reta. E elas servem para fazer dissecção anatômica do tecido, né? O médico quer fazer a dissecção daquele tecido que ele está operando, ele usa, né? É mais prático, é mais anatômico. Tem essas ranhuras que não permitem que o dedo escorregue. E também hemostasia por pinçamento. Como funciona isso? Ele segura a pinça aqui, né, por exemplo, e aí ele coloca, né, pinça lá o tecido, vem com o bisturi elétrico aqui por essa parte, a corrente passa por aqui e ele cauteriza e faz hemostasia através da pinça anatômica, né, utilizando a pinça anatômica como meio de condução elétrica. Nós temos aqui a tesoura as tesouras de Metzenbaum, que são tem a curva e tem a reta, elas são usadas na diérese, né? Na diérese usa tanto a tesoura quanto o bisturi, né? E a tesoura de Metzenbaum curva, ela é conhecida como tesoura do cirurgião. E a reta é conhecida como tesoura do auxiliar, porque o cirurgião é mais comum usar a curva e o cirurgião auxiliar usa a reta. São utilizadas para cortar o tecido, né? Abrir o tecido, começar a cirurgia mesmo. E a reta também é usada para cortar o fio de sutura, para uma compressa, essas coisas. Falando em bisturi, temos aqui o cabo. No caso da cesárea é utilizado o número 4, tem diversos números. E é onde coloca a lâmina do bisturi, é colocada aqui na ponta, né? Também é utilizado na diérese, como eu falei, ou é a tesoura de Metzenbaum, ou é a diérese, ou é o cabo de bisturi, ou é o bisturi, desculpa. Temos também o afastador Farabeuf. O afastador aqui, ele é do tipo manual, porque existem os afastadores que são do tipo mecânico, né? Que a pessoa não tem que ficar segurando. O manual exige que fique uma pessoa segurando, normalmente é o instrumentador, para que o cirurgião consiga ver melhor os tecidos e os órgãos, né? O afastador, ele expõe melhor essa parte, para ele conseguir fazer a cirurgia. Mas é indicado mais em tecidos superficiais e intermediários. Mais profundos são utilizados outros afastadores, mas no caso estamos falando da cesárea. E aqui nós temos a válvula suprapúbica, que ela protege a bexiga na hora da retirada do bebê, né? Na hora que vai sair com o bebê, não lesiona a bexiga, não bate, né? Não bate com a mão. E temos a cuba do tipo redonda, porque tem vários tipos, né? A cuba rim, por exemplo, que é em formato de rim, enfim. E onde coloca, por exemplo, a solução de antisepsia do paciente. Aqui eu usei o exemplo de solução alcoólica, né? E aí vem com uma gaze, uma pinça e molha, né, na solução alcoólica e passa em bebida com a solução alcoólica, por exemplo, na região da paciente. Sobre orientações ao paciente para a cirurgia, que nada mais é do que o pré-operatório propriamente dito. E não podemos falar de orientação ao paciente para a cirurgia sem falar de SEAP, que é a sistematização da assistência ao perioperatório. A organização, o planejamento de uma assistência para o paciente candidato à cirurgia. A SEAP ela se desenvolve em 5 fases. A primeira fase é o processo de anamnese, propriamente dito, desse paciente, né? E ali nós iremos fazer todo um levantamento da vida pregressa desse paciente. Na segunda fase nós iremos planejar, a partir das informações colhidas, a assistência desse paciente.
Na terceira fase nós vamos implementar aquilo que foi planejado. Na quarta fase, que já estaríamos aí no pós-operatório, nós iremos fazer a avaliação dessa assistência e na quinta fase, uma reavaliação dessa assistência caso seja necessário. Os períodos cirúrgicos são pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. Eu vou me ater ao pré-operatório, que vai desde a marcação da consulta, né, até as 24 horas que se seguem antes do paciente entrar no CC. Por que isso? Para que nós possamos orientar esse paciente, até porque ele vai estar entrando num ambiente novo e hostil, e é normal que isso gere estresse, que isso gere ansiedade. Então, nós estaremos ali para orientar esse paciente nesse momento e assim diminuir a ansiedade e o estresse desse paciente nesse momento tão delicado, correto? E no quarto, né, que o paciente vai estar ali no jejum, já aguardando o processo de cirurgia, nós iremos fazer o levantamento, né, das doenças associadas à alergia, tabagismo, alcoolismo, estado civil, a religião. Por que religião? Nós bem sabemos que os testemunhas de Jeová não aceitam a transfusão sanguínea. Então, é necessário que se faça esse tipo de levantamento, né? A ocupação e as doenças decorrentes dessa ocupação que ele possa vir a ter, além dos exames laboratoriais. Isso é de fundamental importância. O diagnóstico de enfermagem, né, trabalha segundo as normas da NANDA, que é a Associação Norte-Americana para Diagnósticos, e essa associação segue um padrão que vem do exame físico, com os diagnósticos e prescrições, né, tirando as dúvidas do paciente em relação à cirurgia, assim também como as dos seus familiares, esse processo anestésico, posição do leito, isso nós devemos informar, a deambulação precoce. Tudo isso vai contribuir para o autocuidado já na fase do pré-operatório, anotar sinais vitais, peso, altura, IMC, sítio cirúrgico também é função nossa. Um bom levantamento de dados e informações ajuda em todo o processo cirúrgico. Identificação do sítio cirúrgico, né, para que essa cirurgia venha proceder, venha acontecer de forma perfeita, adequada, né, sem trazer prejuízos tanto nem para o paciente nem para a instituição. E aqui vamos falar um pouco sobre complicações e fatores de risco, correto? E aí nós temos a hipovolemia, que é a alteração de volume, de fluxo, volume líquido, fluxo sanguíneo, né, o estado nutricional, que nos desnutridos pode atrasar o processo de cicatrização da cirurgia. Nos obesos, uma sobrecarga vascular, né, função pulmonar comprometida, fator etário. Nós sabemos que nos jovens o organismo está em processo de formação, já nos idosos isso acontece de forma contrária, né? E isso afeta muito na cirurgia. Doenças pulmonares, distúrbios hepáticos, que infelizmente atrapalham na metabolização dos medicamentos, correto? Fatores psicossociais, né? Isso também influencia. Processo imunológico nos imunossupressivos, quem está fazendo, né, o processo quimioterápico, então estão em tratamento antirretroviral. Isso, distúrbios cardiovasculares, isso interfere muito. E aí nós temos as intervenções da enfermagem, né? Isso também faz parte do pré-operatório, né? Que é a pulsão de identificação, a pulseira de identificação para evitar a troca de pacientes, cirurgias e outros, né, agravos, a manter o jejum, administração e medicação, né, pré-anestésica, higiene corporal e oral, nós já falamos, remover próteses também nós já falamos, correto? Esvaziamento intestinal, nós já falamos, remover esmaltes, maquiagens e adornos, prontuários, exames de consentimento informado, né? Isso para facilitar no processo de privacidade e fornecer as informações necessárias, né? A tricotomia, que é a limpeza do sítio, correto? Para facilitar a asepsia da pele, favorecer o sítio cirúrgico, fixação das fitas. Transportar o paciente em maca, até para facilitar, né, no processo do jejum e da ansiedade em si. E aqui os meus agradecimentos à professora Clícia, aos meus amigos de grupo e até 7 e 8. Bom dia, obrigado. Boa noite, eu fiquei responsável por falar sobre a paramentação cirúrgica. A paramentação cirúrgica é utilizada sempre quando formos realizar algum procedimento cirúrgico.
A mesma forma uma barreira microbiológica contra a penetração de micro-organismos no sítio cirúrgico do paciente, oriundos dele, né, que vem dele mesmo, dos profissionais, dos materiais, equipamentos e também do ambiente. Aqui tem um avental cirúrgico, né, que mostra que é colocado sempre das pontas dele para não contaminar. A composição da paramentação: o uniforme privativo, que seria o pijama cirúrgico, o avental cirúrgico, a touca, propé descartável, a máscara, o gorro e as luvas, que seriam as luvas cirúrgicas. Tem aí também as ilustrações de cada coisa. Quais os objetivos da paramentação? Controle da infecção de sítio cirúrgico, que é o ISC, controle da infecção hospitalar, que seria o IH, segurança do paciente, a segurança da equipe cirúrgica, né, que é o risco ocupacional, que pode ter alguma infecção, e a qualidade da assistência prestada ao paciente no ambiente cirúrgico. Prevenção de infecção na sala operatória. Aventais cirúrgicos são usados para evitar a transferência por contato direto de agentes infecciosos da equipe cirúrgica para a incisão e vice-versa. Os campos são usados para fornecer uma área de trabalho microbiologicamente limpa em torno da incisão cirúrgica. Se eles delimitarem a ferida e forem rigidamente fixados à pele, também reduzem a transferência da flora da pele do paciente para dentro da incisão cirúrgica. Campos são também usados para controlar a propagação de fluidos corporais potencialmente contaminados, a partir da área da incisão cirúrgica. As recomendações para a redução, né, da ISC em relação ao vestuário. Usar capotes e campos cirúrgicos estéreis que sejam barreiras efetivas caso sejam molhados. Materiais que resistam à penetração de líquidos, que é a categoria IB. Trocar vestimentos e uniformes que estejam visivelmente sujos, contaminados e ou manchados por sangue ou outro material potencialmente infeccioso, que é a categoria IB. Essa é a minha parte falando sobre paramentação. Obrigada. Boa noite, turma. Vou falar sobre equipamentos de uma sala de cirurgia. Então vamos lá. Qual seria a importância? Os materiais e equipamentos utilizados no ambiente consistem na organização. São poderosos aliados nas cirurgias, afinal, antes mesmo de um ótimo resultado, é importante priorizar a saúde e bem-estar do paciente. O instrumento cirúrgico é uma ferramenta ou dispositivo especialmente concebido para a realização de ações específicas, de realização de efeitos desejados durante uma cirurgia ou operação, tais como modificar um tecido biológico ou para visualizá-lo. Quais seriam os passos? Manter o ambiente em ordem, conferir instrumental cirúrgico, assegurar técnica asséptica. Aqui seria uma foto da cesariana na sala de cirurgia. Equipamentos fixos. Foco central, negatoscópio, sistema de canalização de ar e gases, suporte de soro fixo, ar-condicionado. Equipamentos móveis. Bisturi elétrico, mesa de maio, mesa auxiliar cirúrgica grande, mesa auxiliar cirúrgica pequena, superior. Mesa auxiliar cirúrgica pequena, inferior. Luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável, saco plástico para coleta da placenta, álcool 70, solução de cloreto de sódio, dispositivo para irrigação para uso e frasco de solução em sistema fechado, tubo de ensaio da tampa roxa, pulseira de identificação do binômio. Aqui seria a mesa de maio e a mesa auxiliar. Também seria a foto também do bisturi elétrico. Montagem da sala. Ler com atenção o pedido da cirurgia, certificando-se quanto às observações sobre o material, aparelhos ou alguma particularidade especial à realização do ato cirúrgico. Verificar a limpeza do piso
e paredes, equipar a sala com aparelhos solicitados, remover o pó dos equipamentos com tecidos embebidos com álcool etílico a 70%, começando pelas paredes consideradas mais limpas. Testar o funcionamento de aparelhos elétricos, inclusive os focos, pontos de gases, luz e aspirador. Então seria isso. E hoje é o meu aniversário. Feliz aniversário para mim e aguardo vocês me desejar feliz aniversário. Um beijo, Cris. Boa noite, gente. Sou a Tainara. Vou falar um pouco sobre a finalização do centro cirúrgico. Antes de ir para o centro cirúrgico, a equipe prepara toda a sala, funciona todo o material, verifica os equipamentos, se eles estão funcionando. Os materiais são todos esterilizados, secos, separados e depois são embalados. Essa esterilização ela é segura, pois não é qualquer uma pessoa que faz. Tem um técnico para isso, para verificar se está tudo correto, se está esterilizando de forma adequada. Enfim, a equipe é treinada. Antes de entrar no centro cirúrgico, os colaboradores, os médicos, eles passam por um lavatório, faz toda a higienização das mãos e há um tempo determinado de até 5 minutos para eles poderem fazer esse processo. No centro cirúrgico, nas bandejas com os materiais esterilizados já na embalagem, tem um técnico que eles são treinados para abrir a embalagem, pois a embalagem não pode ser aberta de qualquer jeito, tem uma maneira, uma forma, para abrir. E os acompanhantes do paciente, no caso, sendo um parto, uma cesariana, os acompanhantes são orientados a não encostar nos campos, porque se encostar, o campo deverá ser totalmente removido do centro cirúrgico. Após o término da cirurgia, é encaminhado um profissional para fazer toda a limpeza do centro cirúrgico. A pessoa responsável pela limpeza do centro cirúrgico deve, antes de tudo, se equipar, se proteger e colocar todos os EPIs. Tripé, luva, touca, avental, máscara, óculos, se for preciso. E o supervisor deve liberar o acesso à sala da cirurgia. Após a liberação, a equipe deve mover o carrinho até a porta, não deve entrar, e fazer a higienização das mãos. Após a higienização das mãos, elas devem pôr a luva e pegar o carrinho e entrar para o centro cirúrgico, mantendo a porta fechada. Ao entrar no centro cirúrgico, deve-se fazer toda a retirada dos tecidos e pôr no saco da lavanderia. Depois, ir para fazer a retirada das sujeiras grandes do chão, como gases, algodão e etc. Depois, fazer toda a limpeza do teto, das paredes e das áreas elevadas. Já a mesa da cirurgia, ela deve ser limpa do topo do colchão, a lateral e a base no sentido único. Feito isso, o mop deve ser colocado no saco da lavanderia. Para fazer a limpeza dos mops, é preciso utilizar um pano de microfibra. É só removê-lo do balde. Se tiver algum excesso de líquido, retire e limpe bancada, móveis, lâmpada cirúrgica. Não deve-se colocar o pano novamente no balde. E após utilizado, o pano deve ser descartado para o saco da lavanderia. O pano utilizado tem que ser descartado diretamente no saco de lavanderia. Não deve voltar para o balde, pois pode ser uma fonte de contaminação cruzada. E por último, limpa o piso. Passa o mop, limpando todas as laterais, todo o rodapé. E ao terminar a limpeza do piso, coloque o mop também no saco da lavanderia. E informe o supervisor
que completou a limpeza do centro cirúrgico. Após a liberação do supervisor, os materiais devem ser guardados, os sacos retirados e o profissional deve descartar as luvas, os EPIs e fazer novamente a higienização das mãos.